Olá, meus irmãos, boa tarde, né? Hoje, mais uma vez, com o nosso querido e amado Evangelho, da nossa leitura do Livro dos Espíritos, né? Também boa tarde, boa noite, né? Dependendo do horário que vocês vão visualizar. E nós estamos falando do amor maternal e filial, né? Do nosso Livro dos Espíritos. Mas antes de nós estarmos aqui pedindo, se religando com a espiritualidade maior, para que os nossos benfeitores possam nos assistir, nos amparar, para que possamos ter condições benéficas de sermos instrumentos do Criador, fazendo o nosso melhor, compartilhando, ajudando, sempre no progresso evolutivo de nós e de todos aqueles que possam se dirigir a nós como instrumentos do amor e da caridade. Que assim seja, graças a Deus, meus irmãos, e em nome do nosso Centro Espírita Eurípides de Barçanufo. As minhas duas questões são bem curtinhas, e falando do amor maternal e filial, a 891. Visto que o amor maternal está na natureza, por que há mães que odeiam os filhos, e isso desde o seu nascimento? Aí os espíritos respondem: algumas vezes é uma prova escolhida pelo espírito do filho, ou uma expiação. Se ele mesmo foi um mau pai, ou um mau filho, uma mau mãe, numa outra existência, e em todos os casos a mãe má não pode ser animada senão por um mau espírito que se esforça para dificultar a existência do seu filho, a fim de que ele sucumba sob as provas que aceitou. Mas essa violação das leis da natureza não ficará impune, e o espírito do filho será recompensado pelos obstáculos que haja superado. Então, nosso evangelho na leitura aqui nos fala: por que tem mãe que é má, que odeia os filhos, que não, desde que nasce ela não suporta ele? Aí ele fala que pela lei do processo evolutivo reencarnatório, às vezes essa mãe foi má, ou às vezes o filho foi mal para ela, prejudicou, né, negligenciou com ela, então ela traz uma certa repulsa dele, porque ela ainda não conseguiu melhorar no comportamento dela espiritual, depurar dentro dela esse amor maternal sobre essa criança. Então tem essa rejeição muito grande. Como também a gente vê pais que são ruins, filhos ruins. Então tudo isso está na lei da reencarnação. Aquele espírito ele veio para ser ajudado um ao outro. Todos vieram para se recompor, se restabelecer. Mas às vezes na hora da prova sucumbe, não tem força suficiente para conseguir nessa encarnação melhorar esse processo evolutivo. E ainda fala que nada vai ficar impune, porque de uma certa forma ou outra vai ter que ser ressarcido nessa lei de reencarnação. Então a gente tem que ter paciência, entender esses processos dessa questão de filhos que odeiam os pais, pais que odeiam filhos, porque novamente eles vão ter uma outra oportunidade, talvez até mais penosa do que eles imaginam, se tentasse sanar nessa encarnação agora. Então, para nós ainda, leigos de tudo, só temos que entender que a misericórdia de Deus age de todas as formas. E isso não é para punir nem pai nem mãe, e sim por uma lei de ajuste entre essas pessoas que se odiaram, se negligenciaram e se perturbaram, né? Então, tudo cabe a Deus, a espiritualidade, que desde essas leituras que a gente está vendo, que como é grande o amor da espiritualidade e a oportunidade que ele nos dá de se melhorar cada dia mais, né? E na questão 892, quando os pais têm filhos que lhe causam desgostos, não são excusáveis por não terem, para com eles a ternura que teria o caso contrário? Aí vem a resposta dos espíritos: não, porque um fardo que lhes é confiado é sua missão, e de fazer todos esforços para reconduzi-los ao bem. Mas esses desgostos são frequentemente resultado de maus costumes que deixaram tornar nele desde o berço, e colhe então o que semearam. Então olha só que a nossa leitura nos fala, né? Que um filho que é um fardo para nós, às vezes é uma missão nossa para fazermos
evoluir, fazer esse espírito crescer, né? E ele fala também que às vezes esses espíritos que nos causam desgosto, pode ser que de certa forma nos prejudicaram muito em outra vida, e a gente tem que tentar aceitar essa missão de amor e resignação, mas também tem um lado que os filhos, que nós demos tanto amor, tanto carinho, tanto tudo, sabe? O dar tudo, sufocou esse espírito e ele causa desgosto na gente. É um espírito rebelde, é um espírito vicioso por causa da comodidade, dos bens, dos prazeres da vida que a gente deu para eles. Às vezes eles acabaram se estacionando e criando mais desgosto em nós, uma falta de não querer trabalhar, de ficar atrás de vício, de coisas que não é, porque a nossa condição acabou dando situações que levassem eles ao comodismo e nos causam desgosto. Aí ele fala que não adianta nós se lamentarmos se foi nós que causamos essa situação. Então, para cá, toda lei tem uma causa. Se o nosso filho nos causa desgosto por nossa falta de imprudência, de deixá-los à vontade, fazer o que eles querem, sem uma correção, sem tentar mostrar para eles que tem que ter um caminho correto a seguir, nós vamos continuar chorando por aquilo que nós não fizemos melhor. E aquele caso que vem um espírito como missão e prova da gente fazer evoluir, e a gente consegue sanar e aguentar o resgate, mesmo fazendo tudo bem até o fim, é uma glorificação para nós de restauração. Mas se o filho não aceitou, a culpa não é nossa, e sim eles que têm que tentar evoluir e fazer o melhor por eles mesmos, né? Nessa lei de evolução, meus irmãos. E todo amor maternal e filial, todos os amores são perfeitos na lei de Deus. Nós precisamos às vezes de sofrimento para nossa dor, para que a gente evolua mesmo. Filhos causam dor e sofrimentos, mas estamos aí para aprender e tentar entender que espírito foi me confiado para eu poder direcionar ele, né? E se eu puder fazer melhor para que ele possa evoluir, só agradecer por ter cumprido minha missão e ter designado esse espírito para um processo evolutivo, né, meus irmãos? Então, na lei de Deus, na lei do amor, da misericórdia, junto aos benfeitores amigos. Como eu disse, minhas duas questões eram bem curtinhas, só falando de questões de desgostos, né, e de abandono de filhos maus. A gente só pode mesmo resumir e agradecer e pedir a Deus, tenhamos força de fazer a nossa melhor paternidade com os nossos filhos, para que quando voltarmos para a espiritualidade, ter cumprido esse processo. E junto os benfeitores amigos, agradecer a oportunidade de aprendizado, para que na misericórdia de Deus, dos benfeitores amigos, possamos, Senhor, te louvar, te agradecer, e junto aos benfeitores, rogar paz para o nosso planeta Terra, para a nossa humanidade, para que todos nós juntos, no amor de Deus, no amor de Jesus, possamos, Senhor, ser dignos da sua bênção, pedir a paz, pedir a luz, a proteção, para que possamos dirigir, Senhor, misericórdia, paz, amor para esses jovens, para que a gente possa ajudá-los a todos a crescer e evoluir. Que assim seja, graças a Deus, meus irmãos, graças a Jesus. Encerrando com a prece do Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, porque teu é o reino, é o poder e é a glória para sempre. Que assim seja. Graças a Deus, meus irmãos, graças a Deus. Que a paz, o amor de Deus e Jesus esteja agora e sempre com todos nós e nossa humanidade. E até uma próxima oportunidade, se assim Deus nos permitir. Que assim seja. Graças a Deus.